Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos fiéis, este segundo domingo do Advento nos prepara para a vinda do Senhor, para o encontro com Cristo. E a Mãe Igreja nos apresenta hoje São João Batista, o último profeta, o maior de todos os profetas. Quando pensamos na missão que São João Batista tem de preparar o povo de Israel para a vinda do Messias, lembramos que a Igreja é o novo João Batista, que deve preparar a humanidade inteira para a vinda definitiva do Senhor, para o Senhor que vem julgar toda a criação, toda a terra. A Igreja torna-se a voz agora dotada do dom da palavra, pois a palavra é Cristo. João, o profeta, anunciara para preparar uma vinda de uma revelação divina que Cristo devia nos dar. A Igreja comunica à humanidade inteira aquela mesma e única, imutável revelação que o Senhor já lhe deu, já lhe conferiu no mistério redentor. A missão de São João Batista e da Igreja se identificam no sentido de que em cada tempo anunciam de uma forma, para vindas distintas. Aquela, preparar os caminhos para que a vida pública de Cristo encontre gente bem disposta, penitente, convertida, de coração contrito. Esta, a da Igreja, prepara para aquela vinda definitiva e o juízo de todas as coisas, para que encontre pessoas, uma humanidade contrita, penitente, convertida. Naquela, não era possível dar bons frutos, porque ainda não se tinha recebido o Espírito Santo, e todo fruto bom vem de Deus. Nesta, no tempo da redenção, nesta humanidade entre o sacrifício redentor e a consumação da redenção, a Igreja pode exigir de seus filhos os bons frutos que permanecem para a vida eterna. Que coisa interessante pensarmos que preparamos a humanidade para um juízo, que preparamos cada homem e cada mulher nascido nesta terra para um juízo definitivo e absoluto. Enquanto preparava esta homilia, me havia acontecido uma situação, um destes encontros e conversas, dos piores. A minha batina me defende, de alguns ela atrai, mas é a minha batina e não posso desprezá-la. Alguns fogem de mim por ser padre, outros se agarram em mim por ser padre. Bendito seja a batina que faz este milagre. Nenhuma destas, vendo que era padre, correu para pedir-me uma coisa, pois já tinha pedido a muitos e não tinha conseguido. Mas o que pedia não era possível. De fato, com bom jeito ou mau jeito, lhe haviam dito a verdade, mas a verdade não lhe fora aceita. E por fim, em último argumento, disse: mas quem poderia julgar? Bem, queridos fiéis, preparamos a humanidade inteira para um juízo. E olhamos João Batista, que prepara para uma sentença também. Julgar, se olharmos as palavras de nosso Senhor, não julgueis e não sereis julgados, refere-se àquele juízo final, absoluto e supremo, o qual preparamos a humanidade para que aconteça, para que não sejam pegas desprevenidas, mas cientes de quais são os elementos da verdade e da justiça, da bondade e do amor, da misericórdia e da graça, os dons que o Espírito Santo nos dá. Aquele juízo, sim, pertence a Deus e não cabe a nenhuma criatura, nem anjo nem homem, fazer este julgamento. Mas estão aqui, cá, as coisas da terra. E nas coisas da terra é preciso ter
a virtude do discernimento. E o discernimento nos leva ao julgamento. É necessário, é natural, é preciso julgar as coisas do tempo. Deus nos deu na nossa própria natureza, infundiu em nós isto. Quando aproximamos uma comida da boca, nosso nariz imediatamente nos avisa se aquilo está bom ou ruim. Se está bom, abrimos a boca e mastigamos. Se o nariz percebe cheiro de podridão ou de coisa errada diante do alimento que se aproxima de nós, fechamos a boca e lançamos fora. Eis o juízo que fizemos. O alimento deve nos sustentar a vida. O alimento ruim, estragado, nos traz dor, sofrimento, doença e até a morte. Quando tomamos um líquido de um copo, a língua imediatamente avisa ao corpo se aquele sabor é bom e próprio ou se está contaminado e estragado. Se está contaminado, o cuspimos fora, para que não entre em nós, pois o veneno, o contaminado, pode nos matar. Se está bom, o sorvemos, para que nos nutra. Queridos fiéis, está na natureza e está também no cotidiano, na relação com as pessoas. A virtude do discernimento não pode ser negada, não pode ser desprezada, deve ser cultivada e ampliada. O perdão faz sim parte da vida de todo cristão. Sabemos muito bem o preço do nosso resgate, sabemos muito bem de que culpa fomos perdoados, sabemos muito bem qual o tamanho da dívida que o Senhor resgatou por nós, e qualquer ofensa, inconveniência, decompostura de qualquer pessoa terrena é pequeno, perto do grande perdão que o Senhor nos deu. Perdoar é natural de um cristão, é constante, é cotidiano, é 70 vezes 7, como o Senhor responde a São Pedro Apóstolo. Mas confiança é outra coisa. Confiança está dentro do discernimento. É preciso confiar quando se tem elementos justos de confiança. E é preciso precaver-se quando se tem elementos sérios de debilidade de caráter. Não se pode confiar o bolo de aniversário de uma criança a uma pessoa gulosa. Ela vai comer o bolo e a criança vai chorar. É preciso dar a quem sabe se conter para que guarde. Não é possível confiar um segredo precioso a uma pessoa fofoqueira. Ela não se aguenta, mas vai delatar antes de estragar a surpresa. Estes discernimentos não são falta de perdão. São sim juízos que nos levam a dar a cada um segundo a medida de sua capacidade. Isto não quer dizer que condenamos a pessoa para sempre, de jeito nenhum. Deus continua sendo Deus. E todo homem e toda mulher, enquanto vivo, mudam. Mudam constantemente pela ação da graça. Eu e tu já fomos transformados em tanto. Não éramos dignos de confiança em determinadas situações de nossa vida. Pense bem, recorde-se bem. E nos corrigimos com a graça e o auxílio de Deus. Hoje, talvez onde estivesse nossa maior debilidade, está a nossa maior virtude. Força nossa? Não. Graça dele. Empenho nosso, em parte, naquilo que nos convém. O juízo é inevitável na vida cotidiana, o juízo é inevitável nas ações com o próximo, na vida em sociedade. O juízo deve agir em tudo e basear-se no bem, no belo e no bom. Mais que isto, somos cristãos. O juízo deve ser na medida daquilo que Cristo nos comunicou do Pai. A régua, o peso,
A medida certa para as coisas de nossa vida não podem estar apenas naquilo que vemos, naquilo que podemos tocar, naquilo que nos convém. Precisa estar além. Não basta que pessoas pratiquem coisas piores do que eu, para que minhas obras sejam boas. Não. A medida é uma só, é Cristo. Ele é a régua, Ele é o peso, Ele é a justa medida para tudo em nossa vida, para o nosso discernimento com o próximo e conosco mesmo. Olhemos, queridos fiéis, que somos frutos que devem provar a conversão e a mudança de vida. Somos frutos que devem provar aquilo que faz com que ao encontro com o Senhor tenhamos algo a lhe oferecer. Pelos vossos frutos sereis julgados. Mas esta sentença divina, que cabe somente a Ele, pois é o juiz de todos, tem critérios que às vezes nos surpreendem. Olhemos outra passagem do Santo Evangelho. Olhemos aquele dia em que o Senhor se põe ao lado do cofre do templo e que lhe aparece uma velha viúva, pobre, e lança naquele suntuoso e belo cofre umas poucas moedinhas, que para a sentença dos que viam não valia quase nada. De fato, as moedas mais enfeiavam o cofre do templo do que lhe embelezavam. Olhemos que não tardou de vir outros e depositarem ali seus dobrões de ouro, suas pedras preciosas, suas pérolas, seus objetos de ouro e de prata no suntuoso cofre do templo. Lembram-se bem de que juízo o Senhor fez nesta cena, nesta vivência, nesta parte do Evangelho? A viúva concedeu-lhe a bênção, porque esta deu tudo de si. Aqueles, por mais belas que parecessem as suas ofertas, lhes desprezou, porque lhe trouxeram restos, e restos não agradam a Deus. Que mudança de juízo, que sentença distinta. Queridos fiéis, que os frutos da minha vida e da tua tenham a mesma sentença diante do Senhor. Por mais que aos olhos dos coetâneos, dos contemporâneos, pareçam desprezíveis e insignificantes, que o Senhor veja o verdadeiro valor do fruto de nossa vida e nos dê a justa sentença. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.